Muito bom dia, povo de Deus. Pela graça do Senhor, chegamos a esta quinta-feira, e que privilégio receber do Senhor mais uma oportunidade de iniciarmos mais um dia na presença do Senhor em oração, unindo nossa fé como irmãos em Cristo. Hoje, somos fortalecidos por uma verdade que transforma. A oração persistente abre portas e revela o cuidado do Senhor em cada detalhe da nossa caminhada. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse ensino de Jesus nos mostra que a oração é um ato contínuo de fé e confiança. Muitas vezes, enfrentamos momentos em que as respostas parecem demoradas, mas é nesse tempo que o Senhor nos convida a perseverar. Orar sem cessar é manter o coração alinhado com a vontade de Deus. É crer que mesmo quando não vemos, Ele está agindo. A persistência na oração fortalece a nossa fé, amadurece nosso espírito e abre caminho para milagres que só o Senhor pode realizar. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: eu não vou desistir de orar, porque Deus está cuidando de mim. Deixe também o seu pedido de oração para que possamos apresentar diante do Senhor e formar juntos uma corrente de fé. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhar com alguém que precisa ser encorajado a continuar orando. Que esta oração seja um tempo de renovação da nossa fé e de fortalecimento espiritual para não desistirmos diante das lutas, mas perseverarmos em oração até vermos a mão de Deus agir. Agora entregue este dia nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, queremos começar este momento agradecendo por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela família, pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua presença em oração. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não percebemos, o Teu cuidado nos sustenta, a Tua mão nos guia e o Teu amor nos renova. Hoje nos colocamos diante de Ti, Pai, para clamar por perseverança na oração. Sabemos que a caminhada da fé não é sempre fácil, mas a Tua palavra nos ensina em Lucas 18:1 que devemos orar sempre e nunca desanimar. Reconhecemos que muitas vezes a nossa fé vacila quando a resposta não vem no tempo que esperamos. Mas hoje declaramos que queremos permanecer firmes, confiando que o Senhor tem o tempo perfeito para todas as coisas. Senhor, pedimos que Tu fortaleças a nossa vida de oração. Ajuda-nos a ter disciplina para buscar a Tua presença todos os dias, com um coração sincero e cheio de fé. Não queremos nos aproximar de Ti apenas em momentos de necessidade, mas cultivar uma vida constante de comunhão, sabendo que a oração é o fôlego da nossa alma. Pai, quantas vezes oramos e parece que nada acontece, mas sabemos que cada oração é registrada diante de Ti, como está escrito em Apocalipse 5:8. As orações dos santos são como incenso diante do Teu trono. Isso nos lembra que nenhuma palavra dirigida a Ti se perde, nenhuma lágrima derramada em oração é em vão. Tudo está guardado diante de Ti, e no tempo certo veremos as respostas. Pedimos, Senhor, perseverança nos momentos de espera. Dá-nos paciência para confiar no Teu agir, mesmo quando o silêncio parece prolongado. Ensina-nos a descansar na Tua soberania, lembrando que o Senhor não se atrasa e nem se adianta, mas cumpre todas as coisas no tempo certo. Como diz Abacuque 2:3, ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Senhor, lembramos da parábola da viúva persistente, que continuou buscando justiça até receber a resposta. Queremos ser como ela,
perseverantes, determinados e confiantes de que o Senhor, que é justo e amoroso, não deixará de ouvir o clamor do seu povo. Que a nossa fé não desfaleça, mas cresça a cada dia, mesmo diante das demoras. Pedimos também, Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso ajudador na oração. Muitas vezes não sabemos orar como convém, mas a Tua palavra diz em Romanos 8:26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que possamos orar debaixo da unção e direção dEle, permitindo que os nossos clamores se alinhem com a Tua vontade perfeita. Senhor, ensina-nos a não buscar apenas respostas, mas intimidade contigo. Que a perseverança na oração nos leve a um relacionamento mais profundo, onde possamos conhecer mais do Teu coração. Queremos aprender a esperar não apenas pelas bênçãos, mas pela Tua presença, que é o maior presente. Declaramos em fé que a oração persistente abre portas que estavam fechadas, derruba muralhas que pareciam intransponíveis e revela o cuidado do Senhor em cada detalhe. Cremos que, assim como Daniel perseverou em oração por 21 dias, até receber a resposta do céu, também veremos respostas extraordinárias ao permanecermos firmes diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que a perseverança na oração não é em vão. Mesmo que não vejamos imediatamente, cremos que o Senhor já está agindo, preparando o caminho e moldando o nosso coração. Por isso, não desistiremos de orar. Continuaremos buscando, batendo e pedindo, porque a Tua palavra nos garante em Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pai amado, também reconhecemos que muitas vezes falhamos em nossas decisões. Por isso, Senhor, não queremos esconder nada diante de Ti, mas abrir o nosso coração e confessar as nossas fraquezas, erros e pecados, entregando-os todos diante do Teu altar. Quantas vezes desanimamos na oração, Senhor? Quantas vezes deixamos de perseverar porque achamos que o Senhor não estava nos ouvindo? Confessamos a nossa incredulidade e pedimos perdão pelos momentos em que desistimos antes da resposta chegar. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiar mais no Teu tempo, a descansar na Tua fidelidade e a crer que cada oração feita em fé sobe ao Teu trono. Perdoa-nos, Pai, por negligenciarmos momentos de comunhão contigo. Muitas vezes damos prioridade às nossas próprias vontades, ao cansaço ou às distrações do dia a dia, e deixamos de buscar a Tua face com perseverança. Reconhecemos que sem oração a nossa vida espiritual enfraquece e por isso nos arrependemos por todas as vezes que não demos a devida importância a esse tempo precioso contigo. Senhor, purifica os nossos lábios de palavras de murmuração e incredulidade. Perdoa-nos pelas vezes em que reclamamos mais do que agradecemos, em que falamos mais sobre os problemas do que sobre as promessas. Confessamos também as falhas em amar o próximo como deveríamos. Muitas vezes não intercedemos como poderíamos, não mostramos compaixão e paciência e acabamos falhando em ser instrumentos do Teu amor. Pedimos perdão e clamamos que o Senhor nos transforme, para que sejamos perseverantes não apenas em oração por nós mesmos, mas também em favor dos outros. Senhor, entregamos diante de Ti todo o fardo de culpa, vergonha e condenação que ainda carregamos. Declaramos que na cruz de Cristo recebemos perdão completo e que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo renove a nossa mente, purifique o nosso coração e nos revista de uma nova identidade em Cristo. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor nos dê força para abandonar os pecados que nos prendem e nos afastam da Tua presença. Que possamos perseverar não apenas na oração, mas também em uma vida de santidade, resistindo às tentações e escolhendo viver para a Tua glória. Obrigado, Senhor,
porque sabemos que tua graça é maior que os nossos pecados. Hoje, escolhemos nos levantar confiando no teu perdão, sabendo que tu és um Deus de novas oportunidades. Que cada queda sirva para nos lembrar da tua misericórdia e cada arrependimento nos aproxime ainda mais de ti. Por isso, declaramos com fé: estamos lavados pelo sangue de Jesus, purificados pela tua palavra e restaurados pelo teu amor. A partir de agora, caminharemos mais leves, sem o peso da culpa, mas com o coração cheio de esperança, prontos para perseverar em oração e viver de acordo com a tua vontade. Pai amado, nos apresentamos diante de ti como filhos que confiam na tua graça e como intercessores que perseveram em oração. Hoje não queremos orar apenas por nossas próprias necessidades, mas colocar diante do Senhor todos aqueles que fazem parte das nossas vidas e desta grande família de fé. Assim como a tua palavra nos ensina em Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E por isso cremos que o nosso clamor alcançará vidas, transformará histórias e moverá céus em favor dos que tanto precisam. Senhor, intercedemos por todos os irmãos e irmãs que participam deste canal de oração. Cada vida representada aqui é preciosa aos teus olhos. O Senhor conhece as lutas, as dores, os sonhos e os desafios de cada coração. Pedimos que fortaleças a fé de cada um, que eles não desistam de orar, mas perseverem com confiança até verem a tua resposta. Que cada pessoa seja envolvida pela tua presença e receba ânimo renovado para continuar em comunhão contigo. Oramos também pelas famílias, Senhor. Quantos lares estão enfraquecidos, quantos casamentos sofrem ataques, quantos relacionamentos entre pais e filhos precisam de cura. Pedimos que o Senhor visite cada casa, restaurando o amor, a unidade e a paz. Que maridos e esposas aprendam a orar juntos, perseverando até que vejam a tua transformação. Que os filhos cresçam em um ambiente onde a oração seja prioridade, aprendendo desde cedo que vale a pena buscar ao Senhor sem desanimar. Senhor, lembramos dos enfermos. Muitos dos nossos irmãos e irmãs estão sofrendo com doenças físicas, dores crônicas, diagnósticos desanimadores. Outros aguardam há muito tempo uma cura ou um milagre na saúde. Hoje perseveramos em oração por cada um deles, lembrando da tua promessa em Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim como a mulher do fluxo de sangue não desistiu até tocar nas vestes de Jesus e recebeu a cura, declaramos que aqueles que perseveram em clamar pela saúde experimentarão o teu poder de restauração. Senhor, também intercedemos por aqueles que enfrentam batalhas na mente e no coração. Quantos lutam contra a ansiedade, a depressão e a angústia? Muitos já se sentem sem forças para orar, mas hoje nós nos colocamos na brecha por eles, levantando um clamor perseverante. Pedimos que a paz de Filipenses 4:7, aquela que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente desses filhos amados. Que eles sejam lembrados de que não estão sozinhos e que há poder no nome de Jesus para dissipar toda a escuridão. Pai, oramos ainda por aqueles que enfrentam vícios. Sabemos que muitos lutam contra prisões que parecem inquebráveis, mas cremos que nada é impossível para o Senhor. Assim como Paulo e Silas oraram e as cadeias se romperam, declaramos que por meio da oração perseverante, vícios serão quebrados, correntes cairão e a liberdade será manifesta. Que cada um desses filhos receba forças para não desistir, mas clamar até que a vitória seja alcançada. Intercedemos também por nossos amigos, colegas de trabalho e todos com quem temos contato diário. Senhor, dá-nos sensibilidade espiritual para perceber as necessidades ao nosso redor e coragem para sermos instrumentos de oração e encorajamento.
que nossas atitudes e palavras sejam sementes que apontam para Cristo e que possamos perseverar em interceder por aqueles que ainda não te conhecem, até que experimentem a salvação. Pai querido, levantamos um clamor pela paz mundial. Vivemos dias turbulentos de guerras, violência e injustiças. Olhamos para a nossa nação, o Brasil, e pedimos que o Senhor levante homens e mulheres justos que governem com temor e sabedoria. Oramos por líderes de todas as nações, pedindo que o Teu Espírito Santo toque corações e transforme ambientes. Sabemos que a paz verdadeira vem de Ti, por isso perseveramos em oração até vermos povos e países sendo alcançados pelo Teu amor. Não podemos esquecer, Senhor, dos cristãos perseguidos, dos refugiados, das minorias e das vítimas de violência. Muitos estão arriscando suas vidas simplesmente por confessarem o Teu nome. Oramos para que o Senhor lhes dê força para perseverar, coragem para não negar a fé e esperança para suportar as aflições. Assim como Estevão permaneceu firme até o fim, que esses irmãos também sejam fortalecidos pelo Espírito Santo e recebam a coroa da vida. Pai, intercedemos pela unidade da Tua igreja. O inimigo tenta dividir, semear discórdia e enfraquecer o corpo de Cristo. Mas hoje declaramos que a igreja será perseverante na oração, firme na palavra e cheia do Teu Espírito. Oramos por avivamento, por uma chama renovada de amor pela Tua presença, por santidade e por compromisso com o Evangelho. Oramos também pelos que se afastaram da fé. Muitos se desanimaram, outros se perderam nos prazeres deste mundo, mas sabemos que a Tua misericórdia os chama de volta. Perseveramos em oração por cada filho pródigo, crendo que ainda veremos muitos retornando ao lar espiritual. Senhor, cremos que milagres acontecerão pela nossa intercessão, porque Tua palavra nos garante em Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Nós perseveramos em oração, não porque confiamos em nossa própria força, mas porque sabemos que Tu és fiel para responder. Por isso declaramos: vidas serão transformadas, famílias restauradas, enfermos curados, vícios quebrados, corações renovados, e a Tua igreja será fortalecida. Pai amado, sabemos que o Teu cuidado alcança todas as áreas da nossa vida, inclusive as necessidades materiais e profissionais. Reconhecemos que cada recurso, cada habilidade e cada oportunidade vem das Tuas mãos. Por isso, também colocamos diante de Ti a nossa vida financeira, o nosso trabalho e os negócios que administramos, pedindo que nos ensines a perseverar em oração também nessa área da nossa vida. Senhor, sabemos que os desafios econômicos podem nos abalar. Dívidas, contas, imprevistos e até crises globais podem gerar ansiedade e medo. Mas a Tua palavra nos lembra em Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por isso, Senhor, decidimos perseverar em oração, colocando a nossa confiança no Teu cuidado diário. Pedimos sabedoria para administrar os recursos que o Senhor nos entrega. Dá-nos disciplina para economizar, planejamento para evitar dívidas e maturidade para não sermos guiados por impulsos. Queremos aprender, como o apóstolo Paulo, a viver contentes em toda e qualquer situação. Não queremos ser dominados pela ganância, mas viver em equilíbrio, sabendo que a nossa provisão vem de Ti. Senhor, também apresentamos o nosso trabalho e carreira. Quantos enfrentam ambientes difíceis, injustiças, pressão e até perseguições? Pai, veste-nos de perseverança para não desistirmos, mas permanecermos fiéis e íntegros, confiando que no tempo certo o Senhor exaltará os Seus filhos.
Assim como José perseverou mesmo, sendo vendido como escravo e injustamente preso, e no tempo certo foi colocado como governador do Egito, também cremos que a nossa fidelidade hoje gerará frutos e que o Senhor abrirá portas no momento certo. Também oramos por aqueles que estão empregados, que recebam graça para crescer, favor diante dos seus líderes e colegas, estabilidade em tempos de instabilidade e proteção contra toda injustiça. Pedimos ainda que haja desenvolvimento de habilidades, promoções, reconhecimento e oportunidades de avanço. Que cada ambiente profissional seja iluminado pela presença dos teus filhos, perseverando em oração, para que o trabalho seja mais do que sustento, mas também uma missão de testemunho. Senhor, intercedemos também pelos que estão desempregados ou buscando recolocação. Muitos já tentaram várias vezes, entregaram currículos, participaram de entrevistas, mas ainda não viram a resposta. Que eles não desanimem, mas perseverem, lembrando-se da promessa de Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Abre portas sobrenaturais, Senhor. Coloca pessoas estratégicas no caminho deles e concede oportunidades que só podem ser explicadas como milagre do Senhor. Apresentamos também os empreendedores e empresários diante de Ti. Sabemos que gerir negócios exige coragem, sabedoria e persistência. Pedimos que eles não se deixem abater pelas dificuldades, mas perseverem em oração, confiando que o Senhor é quem dá criatividade, ideias inovadoras e estratégias que levam ao crescimento. Que cada decisão seja tomada debaixo da Tua direção, que cada parceria seja conduzida pelo Teu Espírito e que cada empreendimento seja um canal de bênção para famílias, comunidades e para o avanço do Teu reino. Assim como Neemias perseverou em oração enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, mesmo diante de oposição e zombaria, também pedimos perseverança para continuar construindo os nossos projetos, mesmo quando surgirem barreiras ou críticas. Que não desanimemos, mas continuemos com as mãos firmes no trabalho e os joelhos dobrados em oração. Senhor, pedimos ainda por integridade e alinhamento espiritual em todas as questões financeiras. Livra-nos da corrupção, da desonestidade e da tentação de buscar atalhos. Que sejamos homens e mulheres de caráter, generosos e diligentes, lembrando sempre que administramos aquilo que é teu. Que possamos ser fiéis em ajudar nossos irmãos, reconhecendo que tudo vem de ti e tudo deve ser para a tua glória. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar na certeza de que o Senhor é o nosso provedor. A Tua palavra nos garante em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso, mesmo antes de vermos a resposta, já te agradecemos pela provisão, pelo sustento e pela vitória que virá. Declaramos em nome de Jesus que perseveraremos em oração por estabilidade financeira, crescimento profissional e prosperidade nos negócios. Sabemos que o Senhor se alegra em cuidar de nós e que cada súplica feita com fé será atendida no tempo certo. Assim, confiamos a Ti cada detalhe da nossa vida financeira, trabalho e negócios, crendo que veremos portas abertas, oportunidades surgindo e milagres acontecendo. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Pai amado, cremos que a Tua palavra é viva, eficaz e não falha. Por isso, declaramos com confiança que permaneceremos firmes em oração, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Declaramos que nunca desistiremos de buscar a Tua presença, assim como Jesus nos ensinou em Lucas 18:1. A orar sempre e nunca desanimar, nós escolhemos permanecer diante de Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Proclamamos que a nossa fé não está nas respostas imediatas, mas no caráter imutável de um Deus que não mente e não falha. Senhor,
Afirmamos que cada oração feita com sinceridade sobe ao teu trono e gera frutos no tempo certo. Como está escrito em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Declaramos que veremos essas coisas grandiosas se manifestarem em nossas vidas e nas vidas daqueles por quem intercedemos. Proclamamos que a perseverança na oração é a chave que abre portas que estavam trancadas. Declaramos que, assim como Daniel permaneceu orando por 21 dias até que o anjo trouxesse a resposta, também nós veremos o sobrenatural acontecer enquanto permanecermos firmes no clamor. Nenhuma resistência espiritual poderá impedir o agir do Senhor, porque o teu poder é maior do que qualquer oposição. Senhor, declaramos que assim como Elias orou com perseverança e viu o céu se abrir para derramar chuva após um tempo de seca, também nós veremos os céus se moverem em resposta às nossas orações. Não viveremos pela vista, mas pela fé, convictos de que o Deus que responde continua agindo em nosso favor. Afirmamos que a tua fidelidade nos sustenta. Mesmo que as respostas pareçam demoradas, proclamamos com fé a verdade de Abacuque 2:3. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Nenhuma promessa do Senhor falhará, porque o tempo de Deus é perfeito e os seus planos não podem ser frustrados. Declaramos ainda que não desanimaremos diante das batalhas. Levantamos o escudo da fé contra as setas da dúvida. Colocamos o capacete da salvação sobre a nossa mente e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, para vencer cada luta. Proclamamos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a nossa vitória já foi conquistada na cruz. Senhor, afirmamos com confiança que a oração persistente revela o teu cuidado diário por nós. Cada detalhe da nossa vida está debaixo do teu olhar e nada foge ao teu controle. Por isso, não nos cansaremos de dobrar os joelhos, levantar as mãos e erguer a nossa voz diante de ti. Declaramos que o impossível se tornará possível porque servimos ao Deus do sobrenatural. As muralhas cairão, os mares se abrirão, as cadeias se romperão e testemunhos surgirão como prova viva de que perseverar em oração vale a pena. Pai amado, nós te agradecemos profundamente por este tempo precioso de oração. Obrigado, porque sabemos que nenhuma palavra lançada diante do teu trono se perde. Cada súplica, cada lágrima, cada clamor perseverante foi registrado diante de ti. Somos gratos porque temos a certeza de que o Senhor nos ouviu, pois a tua palavra nos garante em Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Que alegria é saber que falamos ao Deus vivo, que se inclina para ouvir a oração do seu povo. Obrigado, Senhor, porque sentimos a tua presença renovando nossas forças e enchendo-nos de esperança. A tua palavra nos garante em Isaías 40:31. Que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Tomamos posse dessa promessa e cremos que sairemos desta oração mais fortalecidos, animados e cheios da tua paz. Nós te louvamos, Pai, porque a perseverança na oração não é um esforço em vão, mas um exercício de fé que nos aproxima de ti e nos molda à tua vontade. Obrigado, porque sabemos que enquanto oramos, o Senhor trabalha em nosso favor. Enquanto perseveramos, o Senhor abre caminhos que não conseguimos enxergar. Enquanto esperamos em ti, o Senhor prepara o melhor para nós. Senhor, abençoa poderosamente cada irmão e irmã que orou conosco neste momento. Visita os lares, derrama paz sobre as famílias, restaura relacionamentos, cura corações feridos e renova a fé daqueles que estavam desanimados.
Que a tua presença traga refrigério, alegria e esperança para cada vida que participou desta oração. Que ninguém saia deste momento da mesma forma que entrou, mas que todos saiam com a convicção de que o Senhor ouviu e já está agindo. Declaramos bênçãos de vitória, de portas abertas, de respostas liberadas e de milagres que virão no tempo certo. E assim, concluímos esta oração com a certeza de que a tua mão está sobre nós. Declaramos que continuaremos caminhando em fé, confiando no teu amor e perseverando em oração até vermos a manifestação da tua glória em nossas vidas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração e fortaleceu a sua fé, escreva amém nos comentários como um ato profético, declarando que você escolhe perseverar na oração e confiar que Deus já está agindo em sua vida. Se você tem um pedido especial de oração, compartilhe conosco nos comentários. Todos os pedidos são lidos e apresentados em oração diante de Deus. Mesmo que não possamos responder individualmente a cada mensagem, tenha a certeza de que estamos intercedendo por você, com fé e compromisso, crendo que testemunhos poderosos nascerão deste canal de oração. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder as próximas orações. Ao curtir este vídeo, você também nos ajuda a levar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Se esta oração edificou a sua vida, compartilhe-a com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar alguém que precisa de consolo, fé e esperança hoje. Lembre-se, quando nos unimos em oração, fortalecemos uns aos outros e espalhamos a luz de Cristo em um mundo que tanto precisa. Você faz parte desta família de fé e juntos vamos perseverar em oração até vermos o mover sobrenatural de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que amamos. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. E que possamos estar juntos novamente na próxima oração, conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.